Pode começar, né? Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou o Léo, como vocês já sabem, né? Muito bom estar aqui com vocês. Estou muito feliz. Vocês estão felizes? Todo mundo em casa, com todo cuidado, né? Vocês receberam as pipoquinhas, os doces, viu? Foi tudo com muito carinho para vocês, tá bom? Então, hoje a gente está aqui, né, reunidos nessa live para poder falar um pouquinho sobre como que é usar o aparelho auditivo, né, todos os cuidados, os acessórios, tá certo? E hoje, nesse dia muito especial, eu vou apresentar para vocês 4 amigas minhas, tá certo? Oi? Vou apresentar para vocês a Laki Lobato, que é autora e escritora do blog Desculpa Não Ouvir. A fono Elaine Soares, tá? Que é da empresa On Aparelhos Auditivos. A fonoaudióloga Keline, da clínica Ouvir Aparelhos Auditivos. E a fonoaudióloga Janaína, da Para Ouvir Aparelhos Auditivos. Vocês sabiam que todas elas gostam muito de crianças assim como eu? Isso não é legal, gente? Olha só, elas cuidam da gente, dos nossos aparelhos. Eu adoro elas, né? O que seria delas sem da gente sem elas, né? Fala boa noite, pessoal, para os meus amigos, nossos convidados. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Olá. Obrigada. Que bom termos aqui hoje conosco. Obrigada, Léo, pela apresentação. Aqui com vocês. Vamos começar. Vou passar a palavra para elas, tá, galera? Qualquer coisa eu estou aqui, viu? Se divirtam, vocês estão preparados? Vocês pintaram o desenho que a gente mandou, da Lala e do Léo? Esse concurso está valendo uma surpresa muito incrível, viu? E quem for o ganhador irá receber uma surpresa em casa, tá certo? Então, espero que vocês tenham caprichado, tá? Boa sorte e boa noite. E vamos seguir com a nossa live, viu? Tchau, amigos! Tchau, obrigada, Léo. Tchau, tchau, tchau. Olá, boa noite a todos. Eu sou a Laki Lobato. Eu também sou usuária de uma tecnologia auditiva, ou seja, eu também uso aparelho para ouvir, né? Faz muito tempo que eu uso aparelho. E eu também internet há bastante tempo, contando a minha experiência de poder ouvir através de um aparelho auditivo, né? E há muitos anos atrás, eu escrevi um livro para o pessoal adulto, contando a minha história. E aí eu comecei a receber fotos de crianças, uma mais bonita que a outra, com o meu livro. E aí eu pensei, nossa, mas eu tenho que escrever um livro para crianças, porque as crianças também gostam de ler, elas também gostam de aventuras. E aí eu escrevi esse livro, que é E Não É Que Eu Ouvi, que é a história da Lala, que é uma menina muito feliz, muito comunicativa, né? Vou até mostrar a Lala para vocês conhecerem bem a Lala. A Lala, ela adorava assistir desenho animado, ela adorava brincar, ela adorava assistir brinquedos que fazem barulho, ouvir música. E um dia ela acorda e ela cai dentro de uma bolha, né? E ela fica muito assustada, porque dentro da bolha não dá para ela ouvir nada. Os sons ficam todos do lado de fora da bolha. E aí ela parte para uma aventura, atrás de uma oportunidade de poder sair da bolha e de poder ouvir de novo, né? E a Lala fez muitos amigos, mas muitos amigos. Tem muitas crianças que gostam muito da Lala. E aí a Lala ganhou uma segunda história, né? Ela ganhou uma história chamada Lala é Assim, diferente, igual a mim, que eu gostaria de contar para vocês essa história hoje, tá?
A história da Lala começa bem assim. Lala era uma menina muito feliz e arteira. Corria pela vizinhança, sempre pronta para brincadeira. Eu tenho certeza que tem muita criança em casa, tá sempre pronta para uma brincadeira, né? Até eu tô pronta para brincadeira se vocês me chamarem. Um dia ela lá acordou numa bolha bem fechada e por mais que ela tentasse, não conseguia ouvir nada. Até que ela encontrou um jeito de sair de lá. O professor K inventou o famoso papapá. Papapá é o aparelho que ela lá usa para poder sair da bolha de silêncio. Um aparelho encantado que fica atrás da orelha. Ouvia o quaquá do pato e o bé da ovelha. Vocês sabem, né, que o pato ele faz quaquá e a ovelha ela faz bé. E ela conseguia ouvir isso quando ela estava com o papapá dela. Só que ela percebeu que ela era diferente, a única com papapá no meio daquela gente. E aí ela ficou procurando, será que tem mais gente que usa papapá igual a mim? E aí ela foi perguntar para o professor K. Perguntou ao professor K quem usa esse aparelhinho. E ele disse, empolgado, bebê, gente grande e velhinho. Todo mundo usa papapá. Mas ela era como ela queria ter provas, né? Ela queria ver mais gente com papapá. Lala ficou desconfiada e começou a procurar nas orelhas dos amigos alguém com papapá. Foi na saída da escola o encontro mais fofinho. Um lindo bebê usava um papapá bem pretinho. Olha só, o papapá dele era preto. Tonton era um menininho sorridente e sapeca que usava uma faixinha para esconder a sua careca. Mas a faixa do Tonton não era apenas para enfeitar. Ela também servia para segurar o papapá. Ele era tão pequeno que o papapá não ficava na orelha, ficava na faixa. Apesar da felicidade de conhecer o bebezinho, não sabia se gente grande também usava aparelhinho. Logo a mamãe mostrou uma moça bem adulta com um papapá vermelho saindo de uma consulta. A moça foi muito simpática e ainda fez Lala perceber que não tem nada de estranho usar papapá quando crescer. Olha só que moça descolada. Ela tem um papapá vermelho que combina com o tênis, que combina com a blusa. Ela fala no celular para ouvir música. Ela era muito descolada e ela ficou muito feliz de ver uma moça grande usando papapá. Mas era na escola que ela queria descobrir. Será que algum colega usava aparelho de ouvir? Perguntou à professora da maneira mais singela. Será que eu vi alguém com papapá igual ao dela? O que a professora contou a deixou bem radiante. Um menino de outra turma também ouvia com implante, porque o papapá da Lala era um implante coclear, tá? Ela usava era esse especial que ela usava. Lala conhecia o Shone e ficou ressabiada. Onde está o aparelho? Não dava para ver nada. Aí ela ficou procurando. Cadê o aparelho dele? Aí ele mostrou para ela. O papapá do menino era de outro modelo. O aparelho que ele usava ficava embaixo do cabelo. Porque tem vários tipos de papapá, gente. No meio daquela conversa, uma coisa não estava certa. O papapá da Lala emitia um alerta. O aparelho da Lala ficou sem energia. A pilha acabou do nada, assim no meio do dia. Meu Deus do céu. A Lala voltou para a bolha. Ela voltou para a bolha mesmo. Olha só.
A Lala voltou para a bolha e começou a chorar. A sorte é que o Sony tinha pilha para emprestar. E naquele momento nasceu uma grande parceria. E o Sony logo a convidou para uma festa fantasia. Eu também quero ir numa festa fantasia, gente. É muito legal, festa fantasia. Qual a fantasia favorita de vocês? Conta pra gente. Lala não esperava conhecer pessoas pra lá de incríveis, com papapá de todo tipo, grandes, pequenos, invisíveis. A festa tinha até quem não usasse papapá. Faziam sinais com as mãos para poder conversar. Olha só, ele estava dentro da bolha, muito feliz que ele não usava papapá, mas ele conseguia se comunicar com as mãos. E aí ele está dando oi pro pessoal, fazendo sinal. Isso é muito legal. A festa estava animada, tinha muita gente interessante. Lala conheceu uma moça cega e um amigo que é jornalista cadeirante. O senhor apresentou Lala para um senhor bem velhinho, que só conseguia ouvir usando um aparelhinho, mas era um aparelhinho muito pequeno, olha só. Lala contou para Sônia que ela estava deslumbrada. Cada um ouvia de um jeito, mas todos na mesma jornada. Lala e Sônia conheceram muita gente bem fascinante, cada um com a sua história, todas muito interessantes. Naquela festa tinha gente de montão. Lala conversou com elas e aprendeu uma lição. Pessoas assim diferentes estão em todo lugar. É só você olhar à sua volta que você também vai notar. E aí é isso. A aventura da Lala acaba, mas aí depois que você estiver lendo o livro, você tem a oportunidade de conhecer a história de cada um dos personagens. E olha só, a gente mandou para vocês, inclusive, uma folhinha para vocês poderem fazer o próprio papapá de brinquedo, para vocês emprestarem para algum amigo, para vocês pintarem a Lala também e poderem brincar com ela. Porque é isso, a gente é diferente quando a gente usa uma tecnologia, mas tem muita gente igual a gente, e é muito divertido a gente ter a oportunidade de perceber que a gente usar um aparelho não torna ninguém diferente, só dá a oportunidade de a gente poder ouvir, e ouvir tudo que é gostoso e que a vida oferece. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado da leitura. E se vocês tiverem alguma pergunta para mim, eu estou à disposição para responder, tá bom? Beijinho chanado, gente. Ai, que delícia ouvir a história da Lala. Quem é apaixonada pela Lala, além de mim? Eu adoro a Lala. E é sempre muito gostoso ouvir a paixão com que ela conta essa história da Lala. Né? Queria uma Lala para mim, dormia abraçadinha. Tem uma Lala aqui atrás, ó. Eu tenho uma Lala, esse brinquedo aqui. Lac, a gente nem tem como agradecer. Você é um sucesso absoluto com as crianças. Né? Seu público era infantil, mas você atingiu o coração dos mais puros. Então, muito obrigada. A gente precisa uma vez agradecer. Quem não tem o desenho da Lala para pintar, para participar do nosso concurso, é só mandar uma mensagenzinha e visitem o blog da Lac. Esse livro dá para ser adquirido, né, Lac? Como é que a gente pode orientar? Quem tiver interesse no livro... Para vocês que quiserem adquirir o livro, é só entrar no blog, que tem uma lojinha, e aí você consegue comprar o livro. E se vocês quiserem baixar também essa para montar o papapá, está no site, desculpenãoouvir.com.br/para crianças, e vocês conseguem imprimir. Acho que eu vou colocar esse desenho também, para as crianças poderem imprimir em casa, caso não tenham recebido, certo? Perfeito, perfeito. Bom, todo mundo vai lá, vamos montar um monte de papapá com a ajuda da Lala. Fácil, obrigada, querida, muito obrigada. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, deixe aqui nos comentários que a Lala
vai responder, a Lala e a Lac. Tá certo? Obrigada, querida, até já. Até já. Bom, boa noite a todos, eu sou Elaine, trabalho na ON Aparelhos Auditivos, e hoje a gente vai trazer nessa conversa, não somente os aparelhos auditivos, mas a gente quer conversar com vocês sobre os sistemas auxiliares de escuta. Então, a gente veio trazer para vocês um lançamento da Phonak, que é o Roger Select, e explicar um pouquinho mais sobre o sistema Roger. Tá? Então, eu vou só compartilhar a minha tela, só um pouquinho, que às vezes, sabe, tem tanta coisa aqui. Então, vou compartilhar a minha tela com vocês. Espero que tenha dado certo. Bom, espero que tenha dado certo aqui a minha tela. E eu vou conversar, então, um pouquinho com vocês sobre os sistemas auxiliares de escuta. A primeira coisa que eu gostaria de conversar é que, a partir de agora, tudo que a gente começar a falar, todas as nossas preocupações, elas estão no desenvolvimento cerebral. Ao contrário do que muita gente pensa, o aparelho, ele não trata apenas as suas orelhas, ele permite que o seu cérebro se desenvolva de maneira adequada. Então, a nossa preocupação é sobre o cérebro, não é sobre a orelha. A deficiência auditiva, ela é uma emergência neurobiológica e devemos agir prontamente para evitar a privação sensorial. Então, uma criança que não ouve é uma criança que tem a porta de entrada para o cérebro fechada. Então, precisamos manter essas portas abertas, garantir essa entrada livre para que o cérebro tenha um pleno desenvolvimento. É através da audição que a gente vai ter o desenvolvimento da comunicação falada e das habilidades de alfabetização. Então, em todo momento, quando nós usamos a palavra audição, nós estamos pensando no desenvolvimento auditivo cerebral. Portanto, o que é preciso? É preciso ouvir muito e ouvir sempre. Eu preciso prover audibilidade consistente, independente se quem está falando comigo fala baixo, fala alto, fala forte, fala fraco, fala agudo. Eu preciso que a criança ouça todos os sinais de entrada. E também preciso que essa amplificação aconteça para todos os sons da fala. E por isso que nós usamos os aparelhos auditivos. No entanto, quando nos encontramos em ambientes com muito barulho, e aí eu gostaria aí de dar fazer um desafio para vocês, se vocês conseguem imaginar em qual ambiente a gente tem mais barulho, né? Um dos ambientes mais barulhentos que a gente frequenta é, infelizmente, o ambiente escolar. A escola, ao contrário do que a gente imagina, é um lugar com muito ruído, o que não favorece o aprendizado. A criança, no ruído, qualquer pessoa no ruído tem uma dificuldade natural de compreender, mas a criança com deficiência auditiva, ela vai ter um pouco mais de dificuldade. E essa competição do ruído com a mensagem falada vai prejudicar as habilidades de aprendizagem. E vai trazer o quê? Quando vocês frequentam um ambiente ruidoso e ficam tentando prestar atenção no que alguém está falando, ou quando vocês vão a um shopping, a uma praça de alimentação e tentam conversar com quem está ao seu lado por muito tempo, esse processo causa a fadiga, que é o quê? O cansaço. A fadiga, ela vai fazer com que você tenha pouca vontade de prestar atenção, que você se desanime, que você não tenha interesse, você vai ter uma sensação de cansaço, sonolência, vai ficar exausto, vai ter falta de interesse. E a criança que está na escola e experimenta essa fadiga, vai ter um declínio no seu processo de aprendizagem. Então, imagina todo dia essa criança indo para a escola, experimentando um ambiente de escuta muito ruidoso e voltando para casa com uma fadiga muito intensa.
ela vai acabar entrando num processo de estresse. Então, o estresse, um pouco de estresse na nossa vida é necessário, né? Então, se a gente tiver aqui todo mundo tranquilo em casa e um leão ou uma cobra entrar, isso vai gerar um estresse. Mas esse estresse, ele é necessário para que a gente saia correndo, para que a gente se proteja. Então, um pouco de estresse é normal. Mas estresse excessivo, ele bloqueia o desenvolvimento. Ele interrompe o desempenho. Então, eu não posso manter uma criança num estresse contínuo. E o estresse contínuo é causado por essas situações de fadiga trazidas aí pelo ruído no ambiente escolar. Então, o que a gente pode concluir? Que crianças com perda auditiva necessitam aí de uma energia mental maior para compreender a fala, principalmente no ambiente ruidoso, e a gente descreve isso como esforço auditivo. O quanto eu me esforço depende do grau da minha perda, da minha atenção e das características do ambiente que eu estou, porém, continuar vivendo nessa situação de fadiga e estresse vai ser extremamente comprometedor para as minhas habilidades de aprendizagem. E isso ocorre, eu vou tirar aqui não consigo tirar a legenda, não sei se vai dar para ver, mas o que acontece é que quando uma criança está bem próxima do professor, então aqui vocês conseguem ver o professor, por exemplo, se o professor estiver falando a 72 dBs, uma criança que está bem próxima, eu vou diminuir aqui, senão a gente não vai conseguir ver. Uma criança que está bem próxima do professor, ela já vai ter uma perda, e essa fala de 72 dBs vai virar 66 dBs. Se ela se deslocar apenas a 1,20 m do professor, a fala do professor, que era 72, vai virar 60 dBs. E à medida que ela vai se distanciando do professor, a intensidade da fala do professor vai tendo um decréscimo. Portanto, a cada duplicação de distância, eu tenho uma redução de 6 dBs do sinal inicial. Então, o que isso significa? Que além da questão do ruído na sala de aula, eu tenho a questão da distância, que vai dificultar a recepção da mensagem auditiva. Então, nós temos dois problemas, o ruído e a distância. Nem sempre é possível que a criança fique ao lado do professor, que o microfone do aparelho esteja próximo à boca do professor. Muitas vezes ela estará distante, o que vai comprometer a sua audibilidade. Bom, e aí a gente vai apresentar para vocês o Roger. Eu já estou finalizando, a Keline agora vai explicar um pouquinho sobre os aparelhos, mas o sistema Roger, ele é um pouco diferente, né? Ele é bastante diferente de um FM convencional. Então, muitas pessoas acham que ele é a mesma coisa, né? Na verdade, ele veio para resolver principalmente os problemas relacionados com o ruído e com a distância, mas também para solucionar os problemas que nós temos com FMs comuns. Então, o paciente que usa o sistema Roger, ele vai ter um transmissor, que aqui vocês podem ver os dois transmissores mais novos, né, o Roger Select, que acaba de ser lançado, e o Roger Touchscreen. Esse transmissor vai ser dado ao professor ou ao falante com quem a criança quer se comunicar, e a criança terá no seu aparelho um receptor. Aqui ele vai mostrar depois alguns modelos, mas é bastante importante que a gente saiba que não existe nenhum tipo de fio, que transmissor e FM estão sincronizados, e que, diferente dos sistemas de FM convencional, no sistema Roger, eu não tenho preocupação com o canal por onde essa mensagem vai estar sendo transmitida. Então, eu não corro o risco que haja interferência e que eu precise ficar trocando esse canal.
O sistema Roger é um sistema de transmissão dinâmica, onde a conexão se dá por um sinal digital, o que vai possibilitar uma maior facilidade e o uso de vários usuários em um mesmo ambiente. Então, a criança que está com o Roger vai receber diretamente nos seus aparelhos o som que vem da fala do professor, por exemplo, se ele estiver usando o transmissor, com filtragem do ruído de fundo e garantindo a redução do efeito da distância. Ela vai receber esse som diretamente no seu aparelho auditivo. Portanto, ele reduz a fadiga, ele melhora a percepção de fala e é extremamente indicado, não somente na idade escolar, mas para crianças mais novas, porque, afinal de contas, elas também estão em ambientes ruidosos o tempo todo. A mãe leva no shopping, a mãe leva no parque, e elas vão estar aí sujeitas a ambientes de escuta ruidosa. Palavra para Keline. Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite a todos, né? Brilhante a explicação da Elaine. Elaine, maravilhosa. A gente precisa entender, compreender essa questão do esforço que a criança que usa um aparelho auditivo, que tem uma perda auditiva, ela precisa fazer na escola para ela poder adquirir o conhecimento. Então, lembrando que as crianças, elas estão nessa fase de desenvolvimento de fala, desenvolvimento intelectual, elas estão sendo alfabetizadas, e quanto mais recursos nós pudermos oferecer para essas crianças, para elas desenvolverem as suas habilidades, melhor vai ser o desempenho dela, principalmente o desempenho escolar. Né? Eu vou mostrar aqui para vocês quais são os tipos de Roger que nós temos hoje, quais são os tipos de microfone que a FONARC desenvolveu para facilitar esse processo de escuta da criança, tá bom? Então, o que são esses microfones, né? Eles auxiliam na captação dessa mensagem, dessa informação, desse sinal de fala, desse sinal de voz, próximo ao interlocutor, e direciona esse som para o aparelhinho auditivo da criança. Eu vou mostrar para vocês agora um vídeo dessa situação acontecendo dentro do ambiente escolar. Só um minutinho que nós iremos passar o vídeo agora. Então, o que acontece? Nós temos hoje diferentes tipos de microfones, né? E como a Elaine conversou anteriormente, né, o Roger, ele é o único sistema que faz o gerenciamento dessa relação sinal-ruído. Isso facilita com que ele faça uma análise do ambiente e faça um ajuste de ganho de fala automático para facilitar essa mensagem envio da fala direto para os aparelhinhos auditivos. Hoje, nós temos 3 modelos principais. O primeiro deles é o Roger Select, né? Ele tem 6 microfones, ele tem esse feixe de direcionalidade adaptativa, ou seja,
ele detecta o sinal de fala e direciona para a fala do interlocutor. Ele faz essa busca automática da situação, então a gente não precisa apertar nenhum botão para que ele faça isso, então ele faz isso automaticamente. E ele pode também, a gente também pode utilizar por toque, caso a gente esteja em uma situação que eu queira direcionar aquele microfone para um interlocutor específico, né? Todos eles têm base para carregamento e conexão com TV, com computador, né, com todas as fontes de áudio, e ele utiliza um Bluetooth de banda larga. A diferença dele para o Roger Touchscreen, né? O Roger Touchscreen, ele foi desenvolvido especificamente para as crianças. Então, ele é um sistema mais fácil, aonde uma terceira pessoa que vai estar utilizando. Ou seja, ele é utilizado pelo pai ou pela mãe, né? Pelos professores em sala de aula. Então, ele tem essa tela. Ele é fácil de manusear, como um celular. Então, ele tem um aplicativo, ele tem uma interface muito amigável para o uso dele. Ele faz também esse gerenciamento da situação de fala no ruído. Isso faz com que, automaticamente, ele escolha qual a melhor faixa de frequência também para ser trabalhado dentro da frequência de transmissão desse som. E nós temos também o Roger Pen, que vem com 2 microfones. Ele tem o feixe de direcionalidade fixa. Ele faz também de forma automatizada essa busca pela fala. Tem a base de carregamento também, conexão com TV. Todos eles têm entrada de áudio, tá? E qual que é a diferença maior, assim, entre eles? A diferença está em como eu vou utilizar. Por exemplo, o Roger Pen, ele foi utilizado, ele foi desenvolvido para ser utilizado de forma que eu consiga direcionar o feixe dele, como é o caso aqui. Vou mostrar para vocês. Então, com o Roger Pen, eu consigo direcionar para a pessoa que eu quero ouvir. E ele é mais utilizado para adolescentes, adultos, né, até idosos podem utilizar. O Roger Touchscreen, como eu estava dizendo, ele é específico para criança, né? Então, ele depende de um terceiro utilizando. E o Roger Select, ele vem agora para também ser utilizados por adolescentes, adultos e idosos. Então, aqui mostrando para vocês, todos eles têm em comum a utilização da inteligência artificial para fazer essa análise do ambiente e fazer o ajuste automático do ganho dele. Então, ele faz um ajuste também que melhora o sinal de fala. Ele não só capta o sinal de fala, ele também dá um ganho no sinal de fala, fazendo com que a escuta seja mais tranquila para quem está usando o aparelhinho, tá? Então, ele faz esse controle de ganho de fala no ruído. Eles têm entrada de áudio para computador, para tablet, para TV, e eles têm mais de um programa que nós podemos utilizar para diversos ambientes. Todos eles podem ser utilizados com qualquer tecnologia, tá? Qualquer tipo de aparelhinho auditivo. Eles podem ser utilizados com implante coclear também, e basta ter um receptor, né? Porque como que funciona o Roger? Eu preciso de um transmissor, que seriam esses que vocês estão vendo, e eu preciso de um receptor, que é esse receptorzinho aqui pequenininho na tela direita. Em alguns aparelhos, como na linha Marvel, esse receptor já vem embutido dentro do Marvel, né? Em outros, nós precisamos de sapatas específicas para encaixar esse receptor. E com isso, ele se adapta a qualquer tipo de aparelho auditivo que tenha essa possibilidade de encaixe de sapata, tá bom? Então, aqui,
Ele serve para as linhas anteriores da Phonak e para outras marcas, assim como para implante coclear também e para o Roger Fox. E qual que é a diferença maior dele? Ele foi todo desenvolvido com uma inteligência muito bacana para essa transmissão do som digital, para que não se perca a qualidade do sinal de transmissão de fala, para que o tempo de transmissão seja rápido e para que não ocorra interferências na frequência de transmissão, como é o caso de ruídos, chiados nessa transmissão. Então, ele tem um som muito claro, muito limpo, e que esse som vai chegar diretamente no aparelhinho auditivo das crianças, ou de adolescentes, ou de adultos. Os sistemas FMs convencionais, ele já tem uma diferença, que ele já tem uma transmissão mais simples, geralmente não tem esse ganho em relação à fala, né? Então, ele só direciona o microfone, capta o som e transmite esse som. Então, tem diferenças muito importantes que vão melhorar a qualidade e que vão facilitar a escuta. E com isso vai reduzir, o que a Elaine falou, o cansaço da criança, que está numa sala de aula que, além de todas as informações que ela tem que absorver, ela ainda precisa exercitar o cérebro dela para compreender o sinal de fala naquele ambiente ruidoso. Então, eu vou ficar por aqui. Qualquer dúvida que vocês tenham a respeito dos equipamentos, pode mandar mensagem para a gente nas nossas redes sociais, que a gente está aqui disponível para vocês, para ajudá-los. E agora eu vou apresentar a Janaína, que é a proprietária da Para Ouvir, e ela vai falar um pouco com vocês sobre atendimento. Boa noite, pessoal. Obrigada, Keline. Como a Keline falou, sou fonoaudióloga também, proprietária da Para Ouvir, uma empresa de Brasília. E hoje é um dia especial, assim, apesar do evento, a gente elaborou esse evento focado nas crianças. Hoje, um pouquinho da nossa fala também é para os pais, né? A gente gostaria de compartilhar esse momento com todos os pais, com todas as famílias, para que seja um momento de troca, um momento de tirar dúvidas, para que vocês conheçam um pouquinho do que a gente tem a oferecer no atendimento e de produto para os seus filhos, para ajudar eles no dia a dia, durante toda a vida. Então, assim, eu gostaria muito de falar para vocês que, apesar da grande variedade de produtos que hoje existem no mercado, existem produtos que são fabricados especificamente para as crianças, e que são produtos muito diferentes do que aqueles que são produzidos para os adultos. Então, é muito importante que os pais hoje saibam disso, porque muitas vezes eles ficam um pouco perdidos, né? A grande maioria que está hoje aqui com a gente são pacientes nossos da Ouvir, da ON, da Para Ouvir, e a gente sente essa dificuldade que eles têm no começo, de que vocês têm no começo, de achar o lugar ideal para que seu filho possa ser atendido durante toda a vida, né? E aí veio essa ideia e a gente contou com a ajuda da Lala, claro, porque é o mês das crianças, a Lala também precisa encantar, muitos pais não conhecem a história da Lala, fica a dica de vocês realmente entrarem no blog, conhecerem, é muito bacana, a história de vida dela, como ela perdeu a audição, ela hoje não contou, mas é uma história, assim, emocionante, mas tem no YouTube, tem também, provavelmente, no site dela, eu gostaria que quem tiver a oportunidade de entrar e ver um pouquinho, é bem bacana. Bom, eu queria falar para vocês que hoje, atualmente no mercado mundial, existem 2 fabricantes que fabricam aparelhos auditivos infantis. A Phonak é o principal delas. E como a Elaine e a Keline já disseram, a Phonak, ela não é apenas uma empresa que fabrica aparelhos auditivos infantis. Ela é uma empresa que desenvolve e é 100% focada em estar realizando também a fabricação e o desenvolvimento de acessórios que ajudem no dia a dia das crianças, seja na escola, nos seus ambientes de festa, em casa, em todos os ambientes que a criança realmente vai precisar, não só dos aparelhos auditivos, como de equipamentos auxiliares. Mas é importante que vocês saibam que, além de toda essa tecnologia
que vocês encontram, não basta só ter o melhor aparelho, o mais tecnológico. Nada seria um dos produtos se a gente não conseguir aliar os produtos a um bom atendimento. Então, eu vou até compartilhar aqui minha tela com vocês, um pouquinho, só um instantinho. Aqui. Só um instante. Volta lá no stream. Clica aí. Compartilhar. Sim. Tá indo. Clica aqui do começo. Apresentações, né? Pronto. Desculpa. Esse é um novo método, nunca usei esse programa, mas vamos lá. Eu acho que os pais têm que estar muito atentos, né, no atendimento pediátrico. No atendimento pediátrico é o seguinte, é sempre ter os aparelhos com as soluções auditivas projetados para as crianças, conforme eu falei para vocês. Hoje, atualmente, no mercado mundial, existem 2 fabricantes, e a Phonak é um deles, e que eles sejam, as suas crianças, os seus filhos, sejam realmente atendidos por profissionais especializados, que sejam fonoaudiólogos que saibam atender crianças e protéticos. Por quê? É de extrema importância a empresa ou a clínica que vocês realizarem o molde da criança tenham profissionais experientes para estarem realizando a moldagem dos seus filhos, porque dependendo da fabricação do molde, isso pode alterar completamente o resultado da tecnologia da prótese, o resultado de quanto o seu filho vai estar realmente absorvendo dos sons que ele está sendo exposto. E se é uma empresa que realmente é focada nas necessidades e nas demandas da criança, se a profissional que está atendendo ele, ela realmente escuta as necessidades da criança, escuta as queixas, escuta o que o seu filho precisa no dia a dia. Então, assim, é importante que essa família, que essa criança que está sendo atendida nas clínicas seja acolhida, que exista um acolhimento familiar, não só da criança, mas, de repente, algumas clínicas fazem um acolhimento familiar antes, os pais vêm sozinhos, conversam antes, tiram as dúvidas, sem estar com a criança presente, e sentir dos seus filhos que eles se sentem bem naquele ambiente, porque aquele ambiente vai ser deles para o resto da vida, né? E ter a certeza e verificar que a profissional que está atendendo seus filhos faça todos os testes de verificação e validação. Então, se ela faz realmente um ganho de inserção, um mapeamento de fala, lista de palavras, se ela consegue mensurar realmente que a programação que ela fez nos aparelhos da criança esteja a melhor, que o seu filho consiga absorver todos os sons que estão à volta, sem perder nada. Então, o que eu queria falar hoje é mais um recado para os pais, realmente, que atendimento num lugar especializado, num lugar que faça um serviço realmente completo, é de extrema importância vocês observarem se a profissional realmente que está atendendo o seu filho, que vai acompanhá-lo durante todo o trajeto da sua vida, é uma profissional realmente capacitada para o atendimento pediátrico. Atualmente a tecnologia tem aumentado muito, né, vocês estão vendo aí toda hora, a Phonak acabou de lançar a linha Sky Marvel, que o som é maravilhoso, mas eu costumo até brincar com os meus pacientes, eu falo muito assim para alguns pais, como se você tivesse uma Ferrari e não soubesse dirigir. Então, assim, como não procurar um lugar realmente que esteja pronto para atender as demandas do seu filho, né? Não adianta ter a melhor tecnologia se você não tem um profissional super capaz de fazer o melhor pelaquela criança. Então, eu queria só deixar registrado que vocês pensem um pouquinho nisso, reflitam, e eu tenho certeza que hoje aqui vai ser um momento de troca, espero ter ajudado, que alguns pais também questionem a gente, façam perguntas, e estamos aqui para agregar e somar com todas essas famílias juntas aqui hoje, tá bom? Obrigada. Boa noite, a gente vai estar abrindo agora aqui para as perguntas, e não vai. Opa, eu queria deixar aqui registrado um pouquinho dos atendimentos, que eu já falei, né, de cada um aí, da Keline, da Elaine e da gente, e deixar aí as nossas redes sociais também, para quem quiser curtir, sentir. Por que não está aí? Olha,
Não vai. Só um instantinho, falha, não tá indo. Acho que não foi, mas passou o último slide, né? E eu queria chamar o Léo de novo, a Elaine, a Keline, para a gente estar abrindo as perguntas e os pais estarem respondendo. A gente vai estar respondendo algumas perguntas. Ela lá voltou. A gente tem várias perguntinhas aí já, né, Elaine? Sim, eu posso ler, se quiserem. Olha só, a primeira pergunta é para o Léo. Opa, bora lá. Será que o Léo pode ajudar? Léo, como é que eu mando um desenho? Eu quero mandar o desenho pintado para participar do concurso. Como é que eu faço, Léo? Ah, que legal! Então, para mandar o seu desenho, você vai entrar em uma das redes sociais das empresas, da Ouvir, para ouvir, ou a ON, para poder mandar o seu desenho, tá? O seu desenho bem pintado, bem lindo, viu? Bem colorido, galera. Caprichem! É isso aí, mande uma mensagem para a gente manda o desenho para vocês e vocês devolvem pintado bem caprichado, e o melhor desenho vai ganhar um super presente, né, Léo? Muito, o prêmio é incrível, viu, gente? Vamos lá. Deixa eu ler a próxima pergunta. Olha, essa é uma pergunta bem interessante. Vamos ver quem vai querer responder. Se o colega de classe fala ao lado da criança que está usando o Roger, a fala desse colega vai ser anulada, como se fosse um ruído? Quer começar, Keline? Posso? O que acontece? Hoje a gente tem a possibilidade, né, quando a criança, de regular, de ajustar o aparelho, e aí a gente ajusta o microfone do aparelho também, para que ele receba tanto o som que vem do Roger, quanto o som ao lado do coleguinha. Esse som, ele vai ser atenuado, mas ele também vai continuar ouvindo o som do coleguinha ao lado. É importante a gente pensar que o objetivo do Roger é melhorar a relação sinal-ruído da fala prioritária naquele momento, né? Como a Keline falou, a fala do coleguinha, ela vai existir, mas ela não é a fala mais importante naquele momento de uma explicação, de uma palestra. Portanto, eu vou ter uma melhor relação, né, da fala, a fala do professor vai estar muito mais evidente e transmitida de forma mais clara para o ouvido da criança. Gente, eu queria contar uma coisa para vocês, rapidinho que eu esqueci. A Lala, ela também usa um sistema de transmissão sonora, ó. E conta pra gente o que ela acha. A Lala fala que é muito importante usar em sala de aula, porque aí ela consegue ouvir melhor o professor e consegue entender bem a aula. Dá para regular para ela ouvir também o coleguinha do lado, só fica um pouquinho mais baixinho, mas ela não perde as conversas paralelas, estiver bem regulado. Então, ela tem total aproveitamento em sala de aula, usando o sistema de transmissão sonora. Nada melhor do que usar o aparelho. Olha lá. Viu? Que legal. Eu também tenho um papapá. Para quem não conhece o Léo. O Léo também tem papapá, que nem ela lá. Vamos lá, outra pergunta. O mais indicado para crianças em início escolar seria o touchscreen, correto? Gente, sim, é mesmo. Oi, Elaine. O que acontece? O touchscreen, ele é mais indicado para criança, né, nessa primeira fase. Por quê? Porque ele é mais intuitivo para uso. E, geralmente, não é a criança que vai operar o equipamento, vai ser ou o professor ou os pais. Então, ele ele tem uma facilidade de uso maior para quem vai trabalhar, quem vai mexer no sistema Roger, tá? E aí, o que acontece? Aqui a criança, ela não mexe, né? Então, aqui é só o adulto. Então, para facilitar esse manuseio, o Roger Touchscreen, ele é o melhor. E ele tem um sistema de microfones, né?
que funciona de maneira totalmente automática. Então, conforme, olha lá, a Keline está colocando ele na posição como se ela fosse o professor, então ele vai funcionar como um microfone direcionado para a fala dela, mas se ele for colocado numa mesa, por exemplo, e eu tiver um grupo de pessoas em volta dessa mesa, esse microfone vai assumir outro tipo de captação, facilitando a captação de todos os sons de fala ao seu redor. E ele faz isso de forma automática. Se eu uso assim, ele está fazendo essa captação ao redor dele. E se usa como a Keline está colocando no pescoço, ele vai funcionar com uma direcionalidade mais dirigida. Próxima. O Roger Touch não vem com cabo de áudio para ligar em TV ou computador? Será que vem? Quer falar, Jana? Vem. Vem sim. E também, mesmo, esses cabos também vendem separado, sim, né? Quem perdeu ou quem quebrou, a gente também consegue e só aquele mostrando o kit completo. Elaine, eu acho até que você pulou uma pergunta super importante. Alguém perguntou se os convênios cobrem. Os convênios estão cobrindo esse sistema, Roger? Então, é a boa notícia, né? A gente tem uma portaria de fevereiro de 2020 e nós já temos alguns pacientes que conseguiram adquirir o sistema Roger via convênio aqui na nossa região de Campinas, mas eu acredito que as meninas já têm experiências semelhantes aí pelo Brasil. Essa webinar é bem interessante, porque a gente tem aqui um pouquinho de cada canto do Brasil. Aqui em Campinas, a gente já tem pacientes que conseguiram pelo convênio, né, fazendo uma solicitação da escola, do médico e do fonoaudiólogo. Elas vão contar aí a experiência delas, mas acho que é viável e é importante que a gente solicite. E quem quiser, né, Elaine, eu acho que pode passar também para a gente uma mensagem e a gente envia o número da portaria, a gente envia toda a lei direitinho para que vocês possam ter acesso ao sistema. E eu acho que é importante só lembrar que quando é pelo convênio, ele é um processo um pouco mais demorado. Então, não é tão imediato, porque é um processo que a gente acaba montando para que seja liberado pelo convênio. Mas eu tenho tido boa experiência com essa última portaria, viu? O último paciente que conseguiu não levou nem um mês. Foi muito rápido. Com esse conjunto, uma solicitação da escola, uma solicitação da fono e uma do médico. Às vezes até da fono que faz a terapia, né, explicando da questão do ruído, da importância de priorizar a recepção da fala. Então, é totalmente correto o que a Keline falou, mas isso tem melhorado. Já foi muito pior, né? Hoje em dia a gente tem conseguido de forma mais rápida, incluindo para os pacientes usuários de implante coclear. Tá? Então, o sistema Roger é compatível com todos os implantes cocleares e hoje a gente também tem conseguido solicitar esse tipo de tecnologia pelo convênio. Doutora Janaína, agora para a doutora Janaína, para você. Meu nome é Rosa, sou responsável pelo Lucas Eduardo. A minha pergunta é: Lucas parou de usar o aparelho há algum tempo, isso vai aumentar o grau de perda auditiva dele? Então, Rosa, não lembro agora qual é a perda auditiva do Lucas, mas não é isso. É que, na verdade, nós não escutamos apenas com os ouvidos, né? A gente escuta também com o nosso cérebro. Então, é muito importante que o Lucas volte a usar esse aparelho, porque esse cérebro precisa estar sendo estimulado. Porque quanto mais tempo ele ficar em privação auditiva, pior vai ser o entendimento dele. Cada vez mais vai piorar o entendimento dele de fato. Então, nós vamos urgentemente marcar essa consulta para o Lucas voltar e a gente ver o que está acontecendo, por que ele parou de usar. Ele não pode parar de usar os aparelhos. Não é que a perda vai piorar, mas ele vai sim deixar de escutar sons e esquecer sons. A plasticidade neuronal é algo muito importante e o cérebro tem que estar sempre sendo estimulado pela via de entrada, que é com a ajuda do aparelho auditivo, é o que a gente faz. Então, a gente vai tentar resolver esse problema do Lucas e ele
voltar a usar esse aparelho auditivo, tá bom? Doutora Queline, qual a diferença do Roger? É legal porque como os pacientes são os nossos queridos, já vem com o nome a pergunta. Qual a diferença do Roger com o sistema FM que a Andressa usa? Só a Queline pode... Não, e essa paciente, ela é muito querida mesmo, porque eu conheci ela desde muito pequenininha, é uma criança linda, maravilhosa, tem uma mãe espetacular, que é a Raquel, que sempre acompanha ela desde muito pequena, né, que faz um trabalho incrível, muito bacana com ela. E o que acontece? A Andressa, ela está usando a primeira versão do sistema FM, que foi o Inspiro, né? Então, o Inspiro, ele tem uma característica diferente do Roger, que ele não tem essa inteligência toda, como os ajustes, por exemplo, de situações aonde ela vai fazer isso de forma automática, a relação sinal-ruído ganho que ela vai ter, né, de relação sinal-ruído, e também a clareza no sinal. Então, o Inspiro, ele é uma versão, né, anterior, aonde não tinha essa evolução toda, essa tecnologia toda que nós temos hoje no Roger. E aí, o que é muito interessante, né? Talvez seria muito bom, Raquel, a gente agendar um horário com ela para ela fazer um teste, para ela perceber a diferença entre o Roger e entre o que ela utiliza hoje, tá bom? Queline, imagina se ela testar um novo aparelho Marvel Sky. Não, aí é perfeito. Meu sonho. Ela fez essa pergunta logo embaixo. Vai testar o Sky Marvel, Roger, gente, e pensa numa blogueirinha, é a Andressa. Vocês não sabem o tanto que ela canta bem. Ela está perguntando, já lançou para a perda dela? Já. Assim, vamos marcar. Agora tem uma querida que todo mundo conhece, que ela assaltou o chat do pai, que é a Anne, lá no chat do Bruno Baquete. Eu sei que é ela que está digitando, perguntando se a pessoa que está muito longe, se ela não ouve com o Roger. Quem vai falar com a Anne? Ixi, ó, estão apontando um dedo aqui para mim. Mas eu vou deixar a Elaine, porque não vale, porque senão vão falar que eu sou marmelada. Marmelada. Deixa eu falar com ela, minha linda. Deixa eu contar para você. Se você estiver longe, você ouve com o Roger. O novo sistema Roger consegue até uma distância muito maior. Então, você vai ouvir muito mais longe. Pode ficar tranquila. Você vai continuar ouvindo se o seu aparelho estiver conectado com o sistema Roger. Certo? Agora, para Lala. Lala, o pessoal está pedindo aqui de novo o nome do blog e como que faz para comprar o livro da Lala. Todo mundo dizendo que adorou. Vocês podem entrar no blog. Desculpe, não ouvi. Eu sei que é um nome meio estranho, mas é que há muito tempo atrás, quando eu fiz o blog, eu queria fazer piada com a situação, né? Desculpe, não ouvi, que é uma frase que eu falava muito. Desculpe, não ouvi, .com.br. Pode botar uma barra loja, que você cai direto na loja, ou entrar no blog. E aí você pode comprar o livro e eu posso mandar autografado. Você põe um recadinho lá, que eu quero autógrafo, que eu mando autografado para a pessoa que você quiser. Você até mandar para outra pessoa de presente. Eu vou fazer com todo o carinho do mundo, porque eu quero que vocês tenham a história da Lala, até para ficar mais fácil para compartilhar essa experiência que é uma criança ouvir através de um aparelho. Obrigada pelo interesse. Olá, gente, está passando aqui na tela embaixo o blog da LAC. Por favor, entrem lá e vocês vão conhecer a história da LAC, tem bastante coisa para compartilhar. Bom, o plano de saúde está cobrindo agora também o aparelho auditivo? Essa é a próxima pergunta. Não. O plano de saúde, eu vou até responder, porque essa é fácil, é triste, é fácil. Infelizmente, o aparelho auditivo não está sendo coberto ainda pelo plano de saúde. Alguns planos, mas tem pouquíssimos planos. Você quer falar? Elaine, mas a maioria não cobre. Elaine, vou até te interromper um pouco, né? Porque cada região é uma realidade, né? Brasília, a grande maioria dos planos
eles cobrem integralmente, quando não 80%. Brasília... Dá para Brasília, gente. Câmara, ACI, GEAP, todos os planos praticamente, um dos únicos que não cobrem é Sul América, Amil e Bradesco. O resto, todos aqui, basicamente, cobrem, quase todos. Cobrem os aparelhos, Jana? Que sensacional isso. Sensacional. Aqui não cobrem. Muito dão, 80%. E os que menos dão, assim, às vezes dão uma ajuda de custo, em torno de R$ 1.900. Então, vocês têm que procurar a cidade onde vocês moram, porque, claro, gente, isso é muito importante. Vocês precisam ser adaptados na cidade onde moram, porque é um verdadeiro casamento. Isso aqui é para o resto da vida, nós vamos atender as crianças. Então, vocês precisam ter um bom relacionamento com a profissional e com o lugar onde serão atendidos. Então, procurem regionalmente, cada cidade é de uma forma, né, e cada plano é de uma forma. Vocês também podem ter essa informação no plano de cada pessoa. Aqui na região sudeste não cobre, o único plano que cobre é CACI. Isso que eu ia falar, Elaine. E a Caixa aqui também. Minas também, Keline? Minas também. Aqui a gente tem algumas... eu acho que a gente precisava estender, né? Precisaria, né, Elaine, essa condição aí para o resto do Brasil, principalmente para os convênios, né? Que atendem no resto do Brasil. Eu acho que teria que fazer isso para o Brasil inteiro, né? Eu acho que, de repente, é uma questão que a gente pode olhar isso aí, solicitar. Porque, realmente, aqui também é só a CACI, é lógico que tem algumas empresas que têm fundos específicos disso, de ajuda para os funcionários, mas a gente, às vezes, faz solicitação com todos os relatórios possíveis, mesmo assim não é aprovado. E também, o que é importante a gente lembrar, é o seguinte, tem determinadas regiões que têm convênios mais fortes. Por exemplo, aqui para a gente que é muito forte é a Unimed, né? Então, agora que estão vindo outros convênios, mas a maioria trabalha muito com Unimed ainda. E a Unimed, ela realmente tem essa ainda não está fazendo isso com os aparelhinhos, não está pagando, não. Tá bom? Mas, assim, eu acho que é bom olhar isso aí, Jana, depois você passa para a gente, a né, Unimed também aqui em Brasília é um dos que não cobre, mas como aqui eu acho que o funcionalismo público é algo muito grande, então, Eletrobras, Caixa Econômica, todos os ministérios, assim, tribunais, todos eles dão essa ajuda para o deficiente auditivo. É uma pena que não seja uma realidade do nosso Brasil, né, esse Brasil imenso. Nossa, isso é maravilhoso. Mas teria que ser realmente, a gente pode até realmente tentar ajudar, né, se juntar aí, a gente tem tanto contato no Brasil todo, com todas as revendas, eu acho que vale sim a gente tentar aí, né? Sim, só para continuar nesse tema, tem algumas perguntas que eu vou só reunir nesse mesmo tema, então, assim, desde quando cobre, se cobre, bom, o FM tem uma portaria de fevereiro de 2020, então existe uma cobertura, e eu acredito que devido à portaria, ela seja nacional. O aparelho depende da região, então a gente vê aqui que em Brasília os convênios cobrem, aqui na região sudeste, Minas, a gente viu que não tem cobertura. Aí uma outra pergunta, cobre aparelho ou implante coclear? Implante coclear cobre a nível nacional, também existe, a LAC pode me ajudar aí, uma portaria que garante cobertura do implante coclear e da manutenção do mesmo. Então, isso é muito importante que todo mundo saiba. Na verdade, eu não sei o número da portaria, vocês vão me perdoar, porque eu não sei o número, mas tem portaria que cobre, é coberto pelos convênios a manutenção também. Cada convênio tem um procedimento. Em geral, o paciente ele precisa pedir para o médico um laudo que ateste que ele não usa de implante coclear. É necessário que seja o médico de implante para ele saber fazer o pedido. E aí, dependendo da peça, ele vai pedir um orçamento para o revendedor, para a marca, e aí ele vai dar entrada
entrada no pedido. É muito bom observar a carência, porque tem muita gente que fala, você faz o plano e já imediatamente me cobra. É sempre bom você esperar um pouquinho, até para o plano não achar que você fez o plano só para pedir a manutenção, né? Eu conversei com meus advogados em relação a isso, ele falou, espera um pouquinho para ter uma carência mínima, mas já coberto. A maioria se cobre o procedimento cirúrgico, é obrigado a cobrir o implante e a manutenção do implante e, ocasionalmente, um upgrade, quando estiver no tempo certo e com algumas recomendações que tentaram funcionando e tal. Está coberto, sim. Mas você tem que ver com o seu plano quais os dados que você precisa para poder dar entrada no pedido. É isso mesmo. Eu trabalho, né, com implante aqui, a gente não tem tido mais problema, a maioria dos convênios, o paciente às vezes precisa pagar para o convênio reembolsar, mas isso já é um processo agora bem comum, facilitou bastante a nossa vida. Elaine, acho que com essa pergunta estendendo assim, era até um tema que a gente tentou, de repente, trazer, que era o direito do deficiente auditivo. Se os pais sentirem essa necessidade, vocês podem passar para a gente um WhatsApp para as suas revendas regionais, e quem sabe a gente não elabora um outro dia, um outro horário para a gente estar discutindo esse tema, porque muitos de vocês têm a dificuldade realmente, né, Elac, de entender quais são os direitos que seus filhos têm na escola, quais são os direitos que seus filhos vão ter para o resto da vida, como deficientes auditivos. Então, a gente pode estar trazendo esse caso, se vocês quiserem, falem com a gente marca um outro encontro falando sobre o direito que cada um de vocês vão ter. Tá bom? E assim, o que eu acho muito importante... Fala, Jaqueline. O que eu acho muito importante é que esse momento aqui, ele está sendo um momento único para a gente compartilhar também essas dúvidas todas com vocês, né? E se vocês tiverem alguma outra sugestão de tema, outro assunto que vocês gostariam de se informar mais sobre ele, também mande para a gente, que a gente vai estar buscando trazer esse tema para um evento como esse aqui que a gente desenvolveu. Bom, mais uma pergunta. Se mais de uma criança estiver com o Roger na sala de aula, pode acontecer uma interferência? E aí, essa é a grande vantagem do sistema Roger, né? Diferente de um sistema FM comum, onde você pode ter interferência se você estiver no mesmo canal de outra criança, com o sistema Roger isso não vai acontecer, né? Você pode conectar 2 usuários ao mesmo transmissor, se esse for o seu desejo, mas se os usuários estiverem conectados em transmissores diferentes, não existe risco de interferência, tá bom? Acho que é isso, né? Jana, a Sul-América cobre aí no Distrito Federal? Não, mas a gente tem alguns pacientes que entraram com processo agora de ressarcimento. E a Sul-América, ele é um convênio aqui que tende a fazer alguns ressarcimentos. Então, vale a pena tentar, Anne, esse reembolso. Talvez eles não reembolsem tudo, mas quem sabe você consiga alguma coisa levando o relatório médico, relatório do fonoaudiólogo, nota fiscal do aparelho auditivo, e quem sabe eles não conseguem dar alguma ajuda, enfim. Mas não é um plano que tenha já um plano preparado de ressarcimento ou reembolso, né? Mas eu acho que vale tentar. O Alexandre está fazendo uma pergunta. Minha filha tem indicação para implante coclear no ouvido esquerdo, perda severa. O plano cobre o aparelho do outro ouvido, perda moderada? Ela já usa aparelho nos 2 ouvidos. Acho que mais ou menos a gente já respondeu. O implante, sim. O aparelho vai depender, né? Vai depender da sua região. O plano também. O plano tem, né? Mas o implante cobre. Que horas que é para mandar o desenho? Pessoal, é só mandar nas nossas redes sociais, como nós estamos em regiões diferentes, tem um brinde para cada região, então vocês vão... E aí, na semana que vem, Elaine, a gente vai botar no Instagram, das nossas redes sociais, quem foi o grande ganhador da Ouvir, da On e da Para Ouvir, tá bom? Olha lá, compartilhem lá. E tem um feriado para pintar o Léo, para pintar a Lalá, e mandar para a gente até o comecinho da semana o desenho, para que a gente escolha aí
um desenho por região e para que a gente possa enviar um presente surpresa para vocês. Certo? Será que a gente respondeu todas as perguntas? Teve uma pergunta que fizeram para mim, né? Que perguntaram. Verdade, pulei. A Tassi está perguntando para a Lac, conte para a gente como a Lala se sente na escola. Vocês vão ter que me perguntar para a Lala, meu personagem, né? Então eu vou dizer que ela tem a melhor experiência, porque é bom relatar com a minha experiência, tá? Quando eu estou sem um acessório, eu sofro um pouco com o ruído ambiente, né? Quando se a sala estiver silenciosa, por exemplo, vamos supor que seja uma sala que todo mundo seja comportado, fique quieto, só o professor esteja falando, a sala do lado também. Aí o acessório ele não é tão importante. Mas é uma situação muito rara já acontecer numa escola, numa faculdade. Então, geralmente, acontece muito o ruído da sala de aula, do professor, com todos os outros ruídos. Então, eu tenho algumas perdas de palavras que, às vezes, afetam um pouco a compreensão de tudo que o professor está dizendo. Então, quando eu estou com um acessório, facilita muito o aprendizado e eu faço aquele esforço para entender o que o professor está dizendo. Então, eu tenho muito mais calma para entender o que ele está falando. A aula é muito mais agradável, eu absorvo muito mais o conteúdo. Nesse momento que a gente está em aulas online, né? A gente está tendo muita reunião online e eu estou abusando do uso de acessórios porque eu corto o ruído da minha casa, porque tem o meu vizinho, tem os outros barulhos e eu consigo me concentrar. Então, eu recomendo muito o uso de acessórios, principalmente pelo cansaço, porque a gente faz muito mais esforço do que um ouvinte. E esse cansaço significa dor de cabeça, significa dificuldade de aprendizado, significa até um pouquinho de desinteresse na aula, porque a gente está com mais dificuldade de entender. Se vocês tiverem a oportunidade de usar essa tecnologia com a criança, por favor, vai dar um up na vida dela e ela vai ter muito mais energia para gastar em casa, brincando, correndo, no intervalo. É isso. Dica importante. Lá que eu fico até preocupada de você falar isso para os pais, que aí eles não vão deixar usar o acessório lá. Porque teve à noite, os pais querem que as turmas, você está falando que vai deixar elas com mais energia. Está todo mundo em home office, todo mundo ficando enlouquecido com as crianças em casa. Por falar em criança, gente, quero mandar um beijo super especial aí para Alice e para a Giovana, que está aí participando conosco, tá? Pediu para eu mandar um beijo especial, viu? E para todos que estão aí que não pôde ter a oportunidade de pedir, né? Mas aí, ó, sintam-se, tá? De carinho para vocês. Ah, que lindo, Léo. Muito bom. Bom, eu acho que a gente deu conta de responder. Eu acho que de pergunta não tem mais nada, eu só queria ler aqui, o Anderson falou, Elaine, que esse tipo de evento e o encontro é muito importante, que deveria acontecer mais vezes, ele está parabenizando aí toda a equipe que está envolvida. Obrigada, Anderson, com certeza a gente vai fazer mais vezes aí, e como a gente falou aqui, a Raquel também botou que a questão da divulgação dos direitos é uma coisa que realmente talvez vocês tenham interesse em estar ouvindo, né, Lac? E aí a gente chama a Lac de novo, ela vai vir com todas as portarias na ponta da língua. Uma dica importante, a gente está fazendo uma aula online, a Lac falou, mas o uso dos acessórios e o próprio Roger, ele tem como ser conectado diretamente ao computador, então as crianças que estão em aula online, eu tenho vários pacientes que estão utilizando e facilita muito a compreensão. Aula online já é chato, né? A gente já perde a atenção, é só passar alguém do lado, o cachorro vir, a gente já perde um pouco o foco. Para a criança com perda auditiva, isso é um pouquinho pior, e o acessório vai fazer aí tudo ficar mais tranquilo, tudo ficar mais natural. E na aula online a gente também não precisa ficar sentado perto do computador, né? Como tem a distância, a gente pode assistir deitado na cama, o computador na mesa, beleza. Eu também quero. Mais alguma coisa? Eu tenho para falar aqui, ó. O Rafael acabou de pedir aqui para eu mandar um beijo especial para o Diego e para a Carol, viu? Um beijo para vocês, super especial.
Gente, tem uma pessoa muito especial para quem a gente precisa, que eu preciso ler e mandar um beijo e agradecer por todo o auxílio, até mesmo na elaboração desse evento, e que nos auxilia nas dúvidas. Mandando parabéns para a gente lá, que Jana, Elaine e Kelly, dizendo que tem muito orgulho de todas nós. A Thalita está sempre disponível para solucionar as nossas 1000 dúvidas, quanto ao sistema Roger e quanto à linha pediátrica, então a gente que precisa sempre agradecer. Tá. Elaine, mais uma mensagem. Tem uma mensagem que eu vi aqui agora da Débora, né? Eu nem sei quem é Débora. Oi, Débora. O atual modo de aulas online. Ele reclamou um pouco de dor de cabeça. Quer responder, Keline ou Elaine? O Pedro é meu paciente. Oi, Débora, tudo jóia? Não tem muito motivo para ele ter dor de cabeça, mas ele é usuário de implante coclear. Às vezes a gente precisa modificar algumas coisas se a criança está se sentindo incomodada aí com o Roger. Então, o melhor a fazer é ir lá fazer uma visitinha para mim, para a gente fazer esse ajuste, e ele vai ficar super bem, tá bom? Não tem por que ter dor de cabeça, vamos resolver isso rapidinho, certo? Estou esperando o Pedro. Pode mandar os desenhos pelo WhatsApp? Pode. Está perguntando se pode? Pode. Pode sim. Estamos esperando, hein, esses desenhos. Certo. Tem mais alguém? Pessoal que está aí na ajuda, tem alguma pergunta que a gente pulou? Não. Agora eu respondi. O Léo leu tudo, você viu, né, Elaine? Leu tudo. Léo, ajuda. É muito esperto. Estou de olho aqui, a moçada. Bom, acho que a Jana quer compartilhar uma foto e a gente vai se despedir depois. Agora já sei. Vocês estão vendo? É o nosso dia a dia. Põe no modo apresentação. Já pôs. Foi. É isso aí. É só para deixar registrado aí alguns momentos dos nossos atendimentos e dizer que somos todos uma grande família e que estamos aqui preparados e prontos para atender seus filhos com todo carinho, que eles se sintam acolhidos e vocês também como famílias. Porque quando uma criança usa aparelho auditivo, a família toda usa. Acho que é isso. Uma boa noite para todo mundo. Obrigado, meninas. Espero que hoje tenha sido bom para essas famílias, para essas crianças, e que juntas a gente consiga fazer muito mais eventos como esse. Boa noite. Até o próximo. Obrigada, Keline, Jana, parceria trio bárbaro. Vamos repetir lá. Você é figurinha de todos os eventos nossos. Amo vocês. Amor eterno. Lark, muito obrigada. Não tenho como agradecer a sua participação. Incrível, Eu Lark. mandei uma mensagem para ela. Ela é uma pessoa demais, sempre muito disposta a ajudar. Né? Deficientes auditivos, sempre prestativas. Topou na hora a nossa ideia. Obrigada, Lark. Eu que agradeço. Também, Eu que agradeço o convite. Obrigada mesmo. E agradecer a todas as pessoas que ficaram conosco até agora, participando, tirando dúvidas, né? Esse evento todo foi pensado para vocês com muito carinho, tá? Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado de assistir, como nós adoramos fazer também, tá bom? Uma boa noite a todos, um bom feriado a todos. Lembrem de pintar os desenhos e mandar para a gente na segunda-feira. Bem lembrado. O Léo vem e ela lá, hein? Quero ver. Ô, Léo, você não mostrou o seu aparelho auditivo, né? Eu vou descer aí agora para fazer um ajuste. Tchau, gente. Vai, galera, beijo, viu? Obrigado, estou esperando os desenhos, viu? Mande, beijo. Beijo. Eita.